Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Electromakers Brasil, mais um vídeo hoje da série Faça Você Mesmo, Do It Yourself. Hoje a gente está com um circuitinho aqui muito interessante que pode ter muitas aplicações, Ele na realidade um controle, para um sensor de temperatura muito conhecido, que apesar de parecer um transistor, não é, isso aqui é um CI, um circuitinho aqui, é um sensor, na realidade é o LM35, ele é um sensor de temperatura, é um componente que não é caro, varia aí, eu já encontrei por 5, 6 reais, até uns 10, 12 reais aí, mas pela confiabilidade dele, vamos dizer assim, a gente vai mostrar depois na prática, é um circuitinho muito bom. E onde a gente pode usar isso aqui? No controle de temperatura do que quer que a gente possa imaginar. A gente vai colocar um exemplo aqui, eu estou com um circuito aqui montado e a gente vai dar um exemplo de uma aplicação, mas pode ter inúmeras aplicações, Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é esse sensor, Então vou puxar um pouquinho aqui. Esse aqui é o datasheet, desse componente, conforme eu falei, o LM35, especificamente da Texas, ele é um sensor, que ele mede de menos 55 até 150 graus centígrados, esse é o range de trabalho dele, ele trabalha com uma tensão de alimentação de 4 a 30 volts, e como é que ele funciona, gente, aqui embaixo está mostrando, como é que ele é bem simples, ou seja, a alimentação, conforme falei, de 4 a 20, o GND dele, e a saída. Como que a gente vai identificar a temperatura na saída? Esse 10 milivolts aqui por grau centígrado significa o quê? A cada grau centígrado eu vou ter 10 milivolts, Então é o seguinte, se eu tiver 10 graus vezes 10 milivolts, eu vou ter 100 milivolts na saída. Se eu tiver 20 graus, ele estiver medindo 20 graus vezes 10 milivolts, eu vou ter 200 milivolts na saída, então um parâmetro que eu usei, no desenvolvimento do circuito é o seguinte: qual que é o range que eu vou trabalhar, Eu vou considerar somente temperaturas positivas nesse circuito meu, eu não vou trabalhar com temperatura negativa. Então é o seguinte, eu preciso medir até 150 graus, Para mim medir 150 graus, vamos fazer uma continha aqui. Para mim medir 150 graus, quantos milivolts eu preciso, Ou seja, se cada 10 milivolts é 1 grau centígrados, 150 graus vai dar quantos volts? Então simplesmente a gente vai fazer a conta aqui, Então são 150 graus vezes 10 milivolts. 10 milivolts é 0,01, ok? Então eu vou estar fazendo essa conta, vai dar quanto? 1,5 volts, ok? Então 1,5 volts é o range que eu preciso para trabalhar a temperatura de 0 a 150 graus, ok? Vamos voltar para o circuito. Então o meu circuito, gente, ele está sendo alimentado por 5 volts, Como eu preciso, de 1,5 volts, eu criei aqui na entrada aqui desse circuito integrado aqui, desse amplificador operacional, que eu já vou explicar, um divisor de tensão, ou seja, eu coloquei 10 resistores de 10K, com o mesmo valor, porém, esse do meio aqui, ele é um trimpote, gente, de 10K. Então é o seguinte, no divisor de tensão, como eu tenho 3 resistores do mesmo valor, eu vou ter esses 5 volts, dividido, em cima desses 3 resistores de 10K. Então, arredondando, eu vou ter 1,6 volts aqui, 1,6 volts aqui e 1,6 volts aqui, ok? 1,66 na realidade. Então é o seguinte, eu posso excursionar aqui de 0 até 1,66 volts, ou seja, um pouco a mais até do que eu preciso, que é 1,5 volts, para me poder aproveitar, os 150 graus de range, desse sensor. Agora vamos para o circuito integrado aqui, que é esse amplificador operacional.
Eu estou usando aqui um LM358, tá? Ele é um amplificador operacional muito simples de trabalhar, né? Mais simples até do que o 741, ok? No 741 eu precisaria até de mais alguns componentes para poder ajustar o offset. Esse aqui eu não preciso. Então eu estou trabalhando aqui na configuração de comparador de tensão, né? Então o que significa? Nessa entrada aqui, né, que é o pino 2, a entrada inversora, eu estou colocando a minha referência. Quanto vai ser a minha referência? O quanto eu quiser, de 0 a 1,6 volts, né, ou de 0 a 150 graus. A gente vai ver isso na prática, tá? E na outra entrada, tá, que é a entrada não inversora, eu vou ter a saída, tá, do meu sensor, que vai depender daquilo que eu estiver medindo. Quer seja temperatura ambiente, quer seja o dissipador de um amplificador, quer seja o dissipador de uma fonte de alimentação, ou seja, ele vai estar medindo aonde ele estiver fixado fisicamente, tá? Então o que vai acontecer? Como isso aqui é minha referência e essa entrada minha não inversora, quando o sinal que estiver entrando aqui for maior do que a minha referência, eu ligo a minha saída, tá? Ou seja, a minha saída eu tenho o que? Eu tenho um LED, tá? E eu tenho também aqui, eu criei um drive, tá, com o tipo 31, para quê? Para mim poder acionar um relé, que por sua vez, tá, eu estou acionando aqui uma ventoinha, tá? Eu tenho uma ventoinha aqui de 12 volts, eu não tenho tensão menor, então eu coloquei uma fonte dependente para ela. Então simplesmente esse transistor aqui está sendo um drive para quê? Para mim poder acionar minha ventoinha. Se for um circuito, por exemplo, de um dissipador de calor, vamos imaginar que eu queira 50 graus. Chegou a 50 graus, eu ligo a ventoinha para poder esfriar o meu circuito, tá? Abaixou a temperatura, automaticamente ele desliga. Perfeito? Então vamos lá de novo. Tá aqui a alimentação, né? Eu tenho um filtro aqui na minha entrada. O meu sensor, né? Entrada, saída e o GND dele. Ele está entrando na entrada não inversora. Na entrada inversora, que é o pino 2, eu estou colocando a minha referência, né? Eu peguei os meus 5 volts e fiz um divisor de tensão aqui, tá? Para que eu tenha em cima de cada um deles 1,6, e 1,6 é o que eu preciso para excursionar aqui de 0, né, aos 150 graus, conforme nós falamos. A entrada do sensor passou acima daquilo que eu parametrizei aqui, liga a saída, ok? Então esse sensor, conforme falei, é um sensor muito versátil, né? Tem uma alimentação de 4 a 30 volts, né? Eu coloquei 5 para facilitar ali os cálculos, tá? Lembrar que ele mede em graus centígrados, tá? Se eu quiser em outros tipos de medição de temperatura, se eu quiser em Kelvin, por exemplo, é o RM335, funciona da mesma maneira, tá? 10 mV por grau. E se eu quiser em Fahrenheit, é o LM34, também da mesma maneira, seria 10 mV por grau, ok? Então o sensor está aqui, né? Um sensorzinho muito simples, bem pequenininho, né? Mas muito, muito preciso e muito versátil, gente, ok? Eu vou fazer uma paradinha aqui agora, a gente vai para a montagem ali, você vai acompanhar. Bom, pessoal, estou aqui com o circuito montado, tá? Pode ver que é um circuitinho bem simples de montar, né? Aqui está o sensor, ok? Aqui está o circuito amplificador operacional, aqui meu tipo 31 e aqui o meu trimpote onde eu vou fazer o ajuste, tá? Aqui é minha alimentação, tá? Eu estou alimentando ali com 5 volts, tá ok? Tá aqui os 5 volts de alimentação. Vamos entender aqui agora. Nessas duas garrinhas aqui, eu tô com esse multímetro aqui. Esse multímetro está medindo, tá? A tensão que está saindo do sensor. Então eu tô com quanto, ó? 235 milivolts. Se eu dividir isso por 10 milivolts, eu tenho 23,5 graus. Ou seja, é a temperatura ambiente aqui, tá? No outro multímetro, tá? No Aneng aqui, eu tô lá com 500 milivolts, tá? Esse 500 milivolts eu ajustei, tá? Justamente nesse trimpote. Então 500 milivolts fazendo a mesma divisão por 10 milivolts seria 50 graus, tá? Então é o seguinte, significa o quê? Acima, quando esse aqui, que é a saída do sensor, chegar acima de 50 graus ou chegar acima desses 500 milivolts, vai acontecer o quê? Vai ligar esse LED e vai acionar essa ventoinha que eu coloquei aqui, que é uma ventoinha de processador de computador, tá? Então aqui está meu drive, né, o relézinho, né, o diodinho de proteção, não esquecer.
né? Então o que eu vou fazer? Para mim esquentar esse sensor, eu só vou colocar a mão, vamos filmar aqui para ver, eu vou colocar a mão em cima do sensor para vocês verem que só a minha temperatura já faz ele variar, ó. Eu tô com o dedo em cima do sensor, 26 graus, 27 graus, mas eu não consigo chegar no 50, tá? Tirei o dedo, ele começa o quê? Começa a baixar a temperatura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um soprador, aliás, um soldador, né? Pra gente fazer o aquecimento, tá, do sensor. Então eu vou colocar bem próximo aqui, ó. Vocês vão ver que a temperatura vai começar a aumentar, ó. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui para explicar, tá? Vai acender, eu vou aquecer aqui, vai acender o LED e vai ligar a ventoinha, tá? Então quando estiver bem próximo lá dos 50, eu gostaria que vocês vissem aqui que ele vai acionar, ó. Olha lá. Já ligou e já acionou. Por quê? Porque eu tô com mais... Apagou, deixa eu colocar de novo. Olha lá, já acionou. Tá vendo, ó? Eu tô com quanto lá? 53 graus, ou seja, significa o quê? Que eu tô com mais, né, do que os 500. Portanto, tá acionado aqui o meu LED e minha ventoinha tá virando. Eu vou fazer o que agora, ó? Eu vou aquecer até um pouquinho mais, ó, deu overload ali. Eu vou tirar aqui o meu aquecedor. Vocês podem ver que na hora que baixar dos 500 ele vai desligar. Já desligou. Ou seja, eu tô aqui, eu tô com menos do que eu parametrizei aqui. Vou aquecer de novo, ó. Aqueci, passou dos 500, ele vai acionar. Olha lá, passou, ligou o LED e ligou a ventoinha, tá? Tirei o aquecimento, ele vai começar a descer, tá dando overload por causa da escala, tá, gente? E aqui é o Aneng avisando que vai desligar. Abaixou a temperatura abaixo dos 400, ele vai desligar. Pronto, já desligou. Ok? Então o que acontece, gente? Eu posso ajustar essa temperatura, né, da maneira que eu quiser. Então para isso, tá? Eu vou desligar aqui e ligar ele de novo, porque ele já vai desarmar mesmo. Só pra gente poder trabalhar aqui. Então é o seguinte, nesse trimpote aqui, eu ajusto a temperatura que eu quero. Vamos imaginar que não seja 50, seja 40 graus que eu queira. Eu vou colocar quanto? Eu vou colocar 400 milivolts, né? Para lá aumento, ó. Vou diminuindo, diminuindo, olha lá, diminuindo. Opa, passou um pouco. Vamos subir um pouquinho agora. Um pouquinho. Aqui é bem sensível o ajuste, né? Então vamos lá, vai. 407. Então significa o quê? 40,7 graus, tá? A temperatura do sensor está baixando, ó, porque ele estava quente, né? Então ele está baixando lá agora. Mas vamos imaginar que eu queira 40 graus. Então eu vou colocar, cada 10 milivolts é 1 grau, então eu tenho que colocar 400 milivolts, tá? Então a minha referência está aqui, aqui está a minha temperatura. Vamos de novo. Vou ligar de novo aqui. Aumentou agora, passou de 400. Olha lá, ligou. Então, gente, depende daquilo que eu colocar lá. Vou tirar agora, vou desligar. Baixou dos 400, ele desligou, tá? Aqui eu faço o ajuste, tá? Lembrar que se eu quiser que ele faça ao contrário, ou seja, que ele ligue somente quando esteja abaixo, simplesmente eu inverter essas ligações, né? A minha referência passa a ser negativa e a entrada do meu sensor passa a ser do lado de cá. Então eu invertendo aqui, eu inverto a sequência de funcionamento, ok? Então é um circuitinho bem simples, tá? Muito fácil de montar, pouquíssimos componentes, né? Não vai gastar muita coisa aqui. Através do relé, você pode acionar o que você quiser, né? Esse relé, por exemplo, é um relézinho pequeno, tá? É um relé de 6 volts, porém ele maneja aqui uma carga de 10 amperes, então dá para ligar um cooler, né? Uma ventoinha muito grande, muito potente, tá? Então ele serve para monitorar temperatura daquilo que vocês quiserem, tá? Como você regula? No range que você quer trabalhar aqui, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Mais uma montagem muito interessante, né? Com múltiplas aplicações, né? Se você gostou, né, dê o seu joinha, né? Marque o sininho para você receber as notificações. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, né? A gente tem muita coisa legal ainda para mostrar para vocês. Ok? Até um próximo vídeo. Muito obrigado.